usar isso aqui. Ei. Muito bem, meus irmãos. Vamos então continuar a nossa série, dessa vez sobre o assunto a respeito do que Jesus ensinou sobre o perdão, né? Ou remissão dos pecados. Assunto importantíssimo, central à fé cristã e central na própria palavra de Deus, né? Então, os irmãos terem uma ideia, quando nós falamos a respeito do perdão de pecados, este é um assunto que percorre toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Tá? Toda a Escritura nos fala sobre a remissão, sobre o perdão dos pecados. Toda a Escritura. Então a Bíblia literalmente nos conta aquilo que podemos chamar, meus irmãos, de história da redenção, não é? Ou história da aliança da graça, onde Deus manifesta sua infinita misericórdia por meio do seu amado Filho. Se pudéssemos resumir qual é o conteúdo da Escritura, poderíamos pensar exatamente nisso. Ora, do que a Bíblia trata? De muitas coisas, obviamente, né? Vários princípios, mandamentos, o caminho da salvação é ensinado pela palavra de Deus. É assim que Deus nos ensina. No entanto, podemos resumir justamente o ensino da Escritura Sagrada como a história da redenção. A história da graça de Deus. Porque se trata disso. Deus criou, o homem caiu, Deus redime, né? Deus tanto mostra a sua justiça, porque ele manifesta os seus juízos no mundo, como também manifestará no inferno, no final de tudo, mas ele mantém sempre a sua misericórdia, a manifestando a um povo a qual ele escolheu. A Escritura toda nos conta a história desta redenção. E é claro, mais uma vez, lembro aos amados que em nossa tradição, por exemplo, nós temos vários documentos doutrinários que explicam, que desenvolvem e que aplicam essa doutrina da redenção a nós, né? Então, se queremos aprender bem as doutrinas bíblicas, nós podemos realmente pegar o resumo do que a Escritura nos ensina dos documentos confessionais. Eles facilitam, são uma janela para a Escritura. Mas o nosso propósito nessa série de aulas é irmos direto ao texto bíblico, tá? Então, depois de verificarmos o que Cristo ensinou sobre o assunto, é que nós vamos dar uma olhadinha nas confissões, quando necessário, tá bom? Então, o foco primeiro é a Escritura Sagrada. E o texto, então, principal da lição de hoje, né? É o texto de Mateus 26, dentre tantos que existem, né? Mas pegamos os evangelhos para mostrar exatamente o ensino direto do Senhor Jesus aqui. Então, Mateus 26, verso 28, que diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou Nova Aliança, ou Novo Pacto, dá no mesmo, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Qual é o contexto aqui? Perguntando para os irmãos, qual é o contexto dessa fala de Cristo? Vocês têm noção? Qual é o contexto dessa fala de Cristo? Eu vou dar uma dica para vocês. Todo mês nos reunimos justamente para celebrar algo. Então, né? É isso. Essas palavras são lembradas, né? Geralmente eu leio o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, né? Mas aquele texto apenas repete essas palavras de Cristo quando ele instituiu a Santa Ceia. Então notem mais uma vez o que ele está dizendo. Porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. Particularmente, eu não gosto dessa... embora seja um texto da ACF, que é a tradução que eu mais simpatizo, digamos assim, mas esse trecho aí, essa palavra, na verdade, que foi traduzida aí, eu prefiro outra, né? Aqui está Novo Testamento, e está totalmente certo. A palavrinha que está por detrás do texto grego é a palavrinha diatheke. Não é diatheke. É o equivalente hebraico, berit diatheke, que é aliança, literalmente, pacto. Mas também pode ser traduzido como testamento. Então, é possível a tradução. Tá? Então não tem nada de errado aí, não. Mas eu prefiro realmente Novo Pacto ou Nova Aliança. Para mim faz mais sentido, né? Mas tudo bem, vamos respeitar os tradutores aí. Que é derramado, né? Então, o Novo Testamento que é derramado por muitos, notem bem, não por todos, por muitos. Qual o objetivo do derramamento de sangue de Cristo, segundo o que ele está dizendo? Para a remissão dos pecados. Tá? Então, Cristo está ensinando qual o propósito de sua obra, qual o objetivo de sua obra, né?
Então isso realmente é muito importante, tá? Já de início, olhando para esse texto, já temos aqui princípios que nos norteiam para compreendermos o que foi a obra de Cristo e qual o seu valor e eficácia. Então este é um assunto assim pesadíssimo e importantíssimo, tá? É um assunto claro na Escritura, mas não é claro para muitas pessoas. Há pessoas que têm dificuldades com um texto como esse. Alguns vão apenas ler sem entender o que o texto está dizendo. Não é? Porque quando você lê o texto e soma com outros textos de toda a Escritura Sagrada, você nota de fato que ele foi enviado para resolver um problema que de fato ele resolveu. Cristo não veio para cumprir uma missão que foi frustrada ou pode ser frustrada pelos homens. De fato, ele derramou o seu sangue para a remissão dos pecados. Então, sim, como é dito aqui, né, derramado por muitos para a remissão dos pecados, esses muitos, eles foram redimidos, tá? E, obviamente, pensando no tempo, a respeito de futuro, eles estarão sendo redimidos. Isso é inevitável, porque este foi o objetivo de Cristo. E o objetivo de Cristo, ele não pode ser frustrado. Cristo não é como nós. Eu posso fazer planos. E o que eu fizer de planos pode não dar em nada, né? Eu posso me frustrar. Mas Deus vai se frustrar nos planos dele? Nós temos que parar para pensar sobre essas coisas, irmãos. Porque às vezes parece que alguns cristãos, eles colocam o próprio ser humano na mesma altura de Deus. É como se o ser humano tivesse a caneta do destino nas mãos e ele pudesse determinar até mesmo o seu fim cósmico e direcionar o Criador. Para pensar nisso. É como se Deus tivesse criado não um ser moral, a sua imagem e semelhança, pensando no sentido de atributos, não é? Atributos comunicáveis de Deus. E para muitas pessoas, Deus criou um outro Deus, basicamente. Porque esse Deus, que é o ser humano, na mente de muitas pessoas, ele determina e o Todo-Poderoso deve seguir o curso do que o homem decide. Isso é absurdo, isso você não vai encontrar em momento nenhum na teologia bíblica. Olhar para a Escritura é lidar com um texto onde Deus se apresenta como sendo o Criador, o soberano. Só existe porque ele quer, porque ele providencia. Então, isso é um ponto muito importante já de início aqui, tá? Então, continuando. Por essas palavras, então, Jesus não apenas descreve o cálice da comunhão como um testamento ou um pacto no seu sangue, mas também nos direciona à natureza do perdão. Não é? Perdão de pecados, os pecados que foram cometidos contra Deus. Perdão que envolve a remissão de uma dívida. Não é? Colocar ele de lado como se tivesse sido plenamente pago por alguém que não pode pagar. Então, é a isso que está relacionada a questão do perdão. Jesus nos ensina a orar por essa bênção quando nos ensina a orar. Por exemplo, né, estamos tendo pregações sobre a oração do Pai Nosso, ele ensina a orar por isso. Né? Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas. Né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mas perdoa as nossas dívidas. Ele nos ensina a orar. Isso é bem curioso, porque eu lembro de um texto que eu já li há muito tempo, de um pastor reformado. Ele fez um artigo, escreveu um artigo sobre isso, a importância de continuarmos pedindo perdão a Deus. E ele relata de que uma das pessoas da família, também cristã, porém de uma outra denominação, na hora que ele orou assim, né, ela depois foi conversar com ele e disse que não precisava mais fazer isso. Não precisava mais pedir perdão a Deus. Porque Cristo já morreu e, portanto, já fomos perdoados. Então, você não precisa mais pedir perdão. Só que esse raciocínio, embora pareça lógico, né, ele não está de acordo com a Escritura. O próprio Cristo, que perdoa nossas dívidas, nos ordena e nos ensina a continuarmos pedindo a Deus, o Pai, que nos perdoe. Porque, embora tenhamos sido perdoados e, portanto, somos livres pela fé da condenação do inferno, nós ainda somos pecadores. Nós ainda cometemos infrações, né? Nós ainda continuamos pecando contra o Senhor. E a nossa consciência é muito viva com relação a isso. Todos nós temos a consciência ferida por causa dos pecados. Nenhum de nós pode chegar aqui e dizer bem assim, não, pastor, minha mente é totalmente limpa de pecado. Não, nada, nenhuma tentação chega ao meu coração, né? Eu nem tenho uma tendência para nada. Não, irmãos, Deus sabe quem nós somos, sabe muito bem das nossas fraquezas, e que nós não somos assim, não. Nós, de fato, somos pecadores, tá? E também Jesus fala, não é? Lucas 11:4, perdoa-nos os nossos pecados. Então, este é o ensino de Cristo. Então, temos algumas observações aqui. Observação 1. Eu não sei se eu coloquei aqui, acho que não. Não. Perdão
observem bem, sempre se refere a algo que não podemos pagar. Quando a Bíblia fala de perdão, isso sempre está relacionado ao pecado, tá? Sempre perdão nessa relação entre nós e Deus. Então sempre está falando do pecado, tá? Do pecado. E sempre referente a algo que nós não podemos fazer. Nós não podemos pagar esse pecado. O perdão ele está nesse contexto, de nós não conseguirmos resolver o nosso problema pagando nossa dívida, tá? Se pudéssemos pagar a dívida que temos com Deus, então não seria necessário, não é, perdão. Se nós cometemos uma infração contra a lei de Deus e nós temos condições de resolver o problema que nós criamos, então não era necessário Cristo vir, não é? Não é necessário fazer nada mais. Deus faz nada por nós, porque nós temos condições de resolver o nosso próprio problema. Entendeu? Seria como você comprar algo, ou então, comprar não, o contexto é de infração, então, suponhamos que você, sem querer, bateu, né, com sua moto ou com seu carro no portão do carro do vizinho, ou no carro do vizinho, amassou a moto de um vizinho, de um colega, sei lá. Então você vai pegar o seu dinheiro e você vai pagar aquilo, vai quitar, quanto é que é? Faça o orçamento e eu pago. Entende? Quando o assunto tem a ver com perdão em relação a Deus, está se tratando não de algo que nós podemos resolver assim, nem que seja parcelado, né? Mas sobre algo que é impossível de nós mesmos resolvermos. Impossível. Tá? Essa é a base aqui, certo? A segunda observação é, por esse princípio, Deus, entendendo essa questão de que não tem como nós mesmos resolver o problema do pecado, então, entendo o que eu quero dizer aqui agora, tá? Por esse princípio, por essa lógica, Deus jamais poderia perdoar. E eu vou explicar o porquê. Tá? Porque se Deus, observe bem, perdoasse simplesmente, estaria deixando para lá. E é muito importante. Nós não somos salvos porque Deus deixou para lá. Eu acho que, eu não sei se foi na outra aula, ou na anterior, ou antes ainda, que eu perguntei, não é? Se pecadores entrariam no céu. Eu acho que foi, né? Ou não? Em outra aula aí. Foi? Pecadores entrariam no céu? É por causa disso. A resposta tem que ser não. Mas nós não somos pecadores? Sim. Mas primeiro Deus resolve o problema do pecado para depois nos levar para o seu reino. Ele não nos leva para lá, ou não nos levará para lá, pecadores ainda. Ele vai resolver o problema do pecado para então nos levar. Cristo veio para isso. Esse é o objetivo, esse é o foco. Entendeu? Então é um ponto muito importante entender isso aí, tá? Então só para continuar o raciocínio aqui. Deus perdoar, simplesmente nesse sentido de deixar para lá, é algo contraditório. Talvez para nós foi muito bom e até esperado, nós mesmos deixamos para lá. E esse é um erro nosso. Nós às vezes pegamos a nossa maneira de pensar e queremos enquadrar Deus em nossa maneira de pensar. Deus não é como nós, irmãos. Eu vou falar como pai, tá? Como pai, eu tenho responsabilidade de ensinar. Mas qualquer um pode saber disso sem que eu revele nada. Eu sou um pai perfeito? Ninguém precisa saber das minhas falhas. Vocês já sabem que eu não sou. Eu não sou um pai perfeito, né? Então, na minha imperfeição, eu posso exceder, eu posso me omitir. Nós oscilamos na paternidade entre exceção, não é, e omissão. Às vezes fazemos além do que deveríamos, passamos da conta e às vezes não fazemos o que deveríamos. Mas Deus não é assim. E nessas nossas falhas, digamos assim, nós costumamos deixar para lá muitas vezes. É onde nós nos omitimos. Então, olha nossas falhas como pais. E todo mundo falha assim como pai. Ou mãe, né? O filho fez algo, não é, que foi contra o princípio que o pai ensinou. O pai deu uma ordem e o filho desobedeceu. Então o pai, ele não foi equilibrado, não foi moderado, não foi equilibrado de verdade, né? E acabou ultrapassando. Ele acabou punindo o filho de uma maneira injusta, além do que foi merecido. Não é verdade? Isso pode acontecer. Mas muitas vezes os pais, não é, eu acho que é mais provável que isso aconteça hoje, especialmente, os pais se omitem muito. Então eles não punem quando deveriam punir. E ainda mais, traduzem essa omissão, que é pecado, eles traduzem como amor. Então parece que hoje a omissão na sociedade, isso é observável, né? A omissão parece amor para as pessoas. Você não punir quem fez o mal parece amor. Só que esta é uma maneira corrompida de pensar o amor de Deus e a justiça.
Deus não é assim. Então, embora nós deixemos para lá, erroneamente, diga-se de passagem, Deus, ele não deixa para lá, porque deixar para lá é Deus negar a sua própria natureza. Ele é santo, ele é justo, ele não pode contemplar o mal, ele não pode deixar para lá. Isso é oposto à sua natureza. Deus não nega a si mesmo. A Escritura nos ensina isso. Deus não pode negar a si mesmo, tá? Então ele não pode deixar para lá. Por isso mesmo é que há promessas de condenação, palavra de juízo e haverá um juízo final, porque Deus não deixa para lá. E é porque Deus não deixou para lá que a salvação aconteceu. Né? Então, salvação não tem a ver com o homem fez o que não deveria e Deus falou. Fazer o quê, né? Errar é humano. Então eu não vou punir o homem como ele merece. Por mais que isso soe aos nossos ouvidos como sendo algo bondoso e piedoso, é uma mentira. Isso é uma contradição com a santidade de Deus e com sua justiça. Ele não deixa para lá. Por isso, Cristo morreu. Esse é um ponto importante. Então, terceira observação, o pecado será pago, o preço será cobrado. Isso é inevitável. Não existe um cenário, uma possibilidade onde o pecado não será punido. Não existe. Tá? Porque Deus é justo. Ele é santo. Notem como essa é uma mensagem que a Bíblia ensina. Jesus ensina muito sobre o inferno, sobre condenação, né? Sobre o juízo. Demais. Né? Mais do que as pessoas hoje cristãs gostam de saber, de ouvir. As pessoas, elas criaram um Jesus pop, né? Um Jesus que combina com a mentalidade delas progressista. Jesus não é o que as pessoas acham hoje, não. Ele é justo e ele virá para julgar. Tá? Então presta atenção nisso. Então, se é assim, se o pecado vai ser cobrado, só restam dois caminhos aqui. Ou nós mesmos vamos pagar por esse pecado, por nosso pecado, ou então outro o fará por nós. Só tem essa possibilidade. Tá bom? Depois vamos falar mais sobre isso. Vou continuar aqui no raciocínio. Então, pecado, meus irmãos, é a violação da vontade santa de Deus. Só para ter uma definição simples. O pecado faz o homem culpado diante do trono do julgamento de Deus, tal como um devedor que deve a Deus a obediência que não ofereceu e merece, pelo mal que tem feito, sua justa ira. Todo pecador tem esse peso em sua própria vida. Tá? Todo pecador é culpado. Não há pecador que não seja culpado. Nós somos culpados por natureza. Para hoje eu ter paz, alguém teve que levar a minha culpa. Porque por natureza, eu mesmo só tenho culpa. E eu não tenho como me defender sozinho diante de Deus. O homem, então, é um devedor confinado ao cárcere do pecado. Pecado, então, é até curioso entender isso aí. O homem, como sendo por natureza escravo do pecado, é isso que o ser humano é. Então, o homem pecador não arrependido, o homem pecador não cristão, o homem que não crê em Jesus Cristo, não submete ao governo de Cristo, esse indivíduo, ele não passa de um escravo, literalmente falando. Ele está no cárcere do pecado. E ele não consegue sair de lá. Todo o seu esforço, por melhor que sejam suas intenções, continua sendo iniquidade. Então o senhor está dizendo que ao homem, a pessoa não cristã, eu tô pensando em cristão não no sentido nominal não, tá? No sentido de cristão real, verdadeiro, crente de verdade. Então, aquele indivíduo que não é crente em Cristo de verdade, o senhor está me dizendo que por mais que ele se esforce em praticar obras boas, não é? Em fazer coisas boas na sociedade, isso não vai mudar nada em sua relação com Deus? Não, é exatamente isso, não vai mudar nada. Deus não conta absolutamente nada que pessoas fazem para se resolverem com ele. Se o indivíduo ele é incrédulo, ele não está em Cristo. E se ele não está em Cristo, tudo o que ele faz é iniquidade. Não dá para escapar disso. Tá? Se não fosse assim, meus irmãos, Cristo não teria ordenado pregar o evangelho. Nós seríamos um tipo de religião fechada,
onde não haveria pregação, evangelização, não haveria nada. Missões, para quê? Se o que o homem faz consegue resolver o seu problema com Deus, né? Então, não importa a religião que você pratique, desde que você seja uma pessoa que se esforça para fazer o bem, no final de tudo, Deus vai dar um joinha para você e tá tudo resolvido. Só que não é assim. Em Cristo, tudo que o homem faz glorifica a Deus. Fora de Cristo, tudo que o homem faz é pecado, é iniquidade. Então, a prática da religião que não é aquela que vem de Cristo é pecado. Então, quer dizer que eu estou ofendendo a Deus, aumentando o meu juízo por praticar a minha religião. Sim, se ela não é cristã, é o que você está fazendo. Você só está acumulando ira para você. Mas a sociedade vê os demais religiosos como sendo pessoas tão boas. O homem julga assim, Deus não julga assim. Lembre-se, é Deus que julga, não é o homem. Tá? Então, guarda isso na mente de vocês, tá? A nossa própria natureza está corrompida em desobediência. Então, notem bem isso aqui, olha. Pecado não é apenas o que nós fazemos. Não é simplesmente isso. Não é o que nós apenas fazemos, dizemos ou pensamos, simplesmente. Não é uma questão de, eu fiz uma coisa, então eu faço uma coisa boa agora e compenso. Não. O pecado está em nós. Está em nós. Nós somos os pecadores. Está em nossa natureza. Entende? Sem a obra do Espírito Santo em nós, pela graça de Deus, tudo o que nós fazemos é a manifestação de nossa natureza ruim. As nossas escolhas, os nossos gostos, nossas tendências, nossos vícios, tudo o que tem a ver com a nossa natureza não passa de iniquidade. Essa é a miséria do homem. Então a punição pelo pecado, que é a morte eterna, precisa ser executada. Então, aprendam isso, tá? Porque isso fundamenta o ensino a respeito do perdão. Porque Deus é santo e justo, o inferno é necessário. Só se Deus não fosse santo e justo que o inferno não seria necessário. Mas porque ele é, o inferno é necessário. E se eu entendo que Deus é santo e justo, eu não só entenderei que é necessário, mas eu pedirei a Deus, eu orarei a Deus por isso. Um dia, Senhor, manifeste o teu poder e julga os teus inimigos. E eu estou dizendo isso sabendo que há um monte de cristãos hoje, me perdoe dizer isso para vocês, cristãos nutelinhas que não leem Bíblia e fantasiam um Deus que é um Papai Noel, que fala ho, ho, ho e dá presentinhos. Não conhecem o Senhor da Bíblia. Porque se parassem para ler simplesmente os Salmos, que citam assim, lessem os Salmos, eles veriam a justiça de Deus nos Salmos revelada. Deus dizendo o que ele fará aos ímpios. Como é que eu, tendo Deus habitando em mim, o Espírito Santo, vou ir contra o que o Senhor está dizendo em relação a juízo? De jeito nenhum. Eu concordarei com os salmistas. Né? Então, devemos olhar para o mundo e ao passo que devemos amar o pecador, que é pecador como nós, não é? Pedindo a Deus que, pela misericórdia, nos use para levar o evangelho para ele, também devemos ter em mente, não é? E sermos, obviamente, pregadores também do juízo de Deus. Aqueles que negam a Cristo, que se mantêm rebeldes, que não se arrependem de seus pecados, Deus os julgará. Tá? Deus os julgará. Então isso é importantíssimo também. É aí que entra o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o pecado vai ser cobrado. Isso é inevitável. A vida é como uma esteira cósmica, estamos sendo levados para lá. É impossível fugir. Quem vai fugir de Deus? Fugir daquele que preenche todas as coisas. Não tem como. Então, por mais que a pessoa... mas eu não preciso do teu Cristo. Bem, diga isso a ele quando você estiver diante dele te julgando. Não adianta querer fugir. Não tem como. Então vai acontecer. E é justamente que entra o Senhor Jesus nessa questão. E ele mesmo declara isso. Mateus 20, verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
Ele veio de fato para resgatar estes que estavam caminhando para o inferno. O preço desse resgate é a morte, tanto do corpo como da alma. Por isso ele morreu. Não foi uma questão de estalar de dedos e resolver o problema. Ele cumpriu tudo o que estava prescrito na lei. Se em todo o Antigo Testamento foi anunciado que sem derramamento de sangue, é o que o autor aos Hebreus lembra, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é impossível, Deus requer o sangue. Então ele veio cumprir essa lei. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos, somente pela vida dele. Isso poderia acontecer. Jesus veio a fim de pagar o resgate pelos muitos que constituem o seu povo, entregando a sua vida pelas ovelhas. E aí temos toda a teologia disso desenvolvida em João capítulo 6, em João capítulo 10, onde isso é bem enfatizado, né? Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Né? Por suas ovelhas. Sobre o fundamento, então, desse resgate, a dívida é paga e Deus perdoa os pecados. Então, o fundamento do perdão é Cristo. Ele é o fundamento do perdão. O que ele realizou na cruz. O fundamento deste perdão encontra-se somente nele. As nossas obras não adicionam nada a isso. Então, é uma questão bem simples, tá? Mais uma vez. Pastor, então, minhas obras não contam em nada. Nem que seja um pouquinho. Nem que seja para Deus dar um tapinha nas minhas costas e falar bem assim: muito bem, meu filho. Você é um filho muito fiel. Não. E eu sei que o que eu estou dizendo aqui, para muitos pastores, talvez seja um risco, né? Como eu preguei de uma última vez aí, falando sobre nós não temos que ter medo de pregar a graça de Deus, né? Para muitos pastores é um risco falar isso. Porque para pensar, se o indivíduo é um líder controlador, dominador, manipulador, ele não vai querer pregar para as pessoas que não conta em nada o mínimo de esforço que elas fazem para a salvação. Não é que não tem importância, tem. Mas para a salvação isso não conta em absolutamente nada. Muitos têm medo de pregar isso. Porque se as pessoas ouvirem isso aí, na cabeça desses líderes, elas não vão ser cristãos de verdade. Elas vão pensar bem assim, é o raciocínio deles, tá? Bem, já que eu não coopero em nada para a salvação, se eu fizer ou não fizer, dará no mesmo para a salvação, então eu não vou fazer. Esse raciocínio é diabólico. Foi disso que os católicos romanos acusaram os protestantes. Né? Então, 1545, o Concílio de Trento, eles condenaram como anátema as doutrinas protestantes, da justificação pela fé somente. Porque os protestantes estavam pregando que nós somos justificados por meio, através da fé, sem as obras. É a fé somente, sola fide. Fé somente. E os católicos romanos entenderam o seguinte: bem, se isso for dito para a cristandade, ninguém vai querer obedecer mais. Se eu não acho que eu ganharia alguma coisa com a obediência para que eu obedecer. Mas aí é que tá, meus irmãos. A graça de Deus, ela transforma as nossas vidas. E então aquele que é justificado pela fé, ele também é transformado por Deus para a obediência. Pensa em Efésios capítulo 2, versículo 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ele não só nos salva, ele nos transforma e nos guia por seu Espírito Santo na palavra de Deus. Então eu não tenho que ter medo da graça de Deus, não. Eu posso pregar a graça, sabendo que a graça não falha. Entendeu? Eu, homem, falho. A graça de Deus, não. De jeito nenhum. Ele nos transforma. E se alguém falar bem assim, mas tem pessoas que ouviram essa pregação, tornaram-se membros de uma igreja, desviaram-se depois e nunca viveram de fato assim. Porque nunca foram crentes de verdade. Não se iludam. Aprendam que João ensina em suas cartas, não é? Saíram dos nossos porque nunca foram dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, nunca teriam saído do nosso meio. Nunca, jamais. Então, isso é um ponto muito importante. Deus não falha em transformar o ser humano. Então, podemos confiar que as nossas obras, elas não acrescentam em nada na salvação. Elas têm um outro objetivo. E esse objetivo é glorificar a Deus. E é a gratidão. A nossa única razão para a obediência é a gratidão a Deus. Se você vai para qualquer igreja que se diga cristã, e a motivação que é dada a vocês
é o medo, saia daí. Você não está na igreja. Cristo me ensinou a servi-lo por medo, mas por amor, por gratidão. O Cristo me salvou, Ele me amou. Então é baseado na gratidão pelo que Ele fez por mim que eu o obedeço e não pelo medo. A nossa fé não é a religião do medo, irmãos, mas da graça de Deus, tá? Graça que é poderosa para transformar. Então Deus deu a Cristo a autoridade divina como aquele por quem Ele, Deus, não é, irá julgar o mundo, tá? Então Ele vai julgar o mundo por meio de Cristo. Em seu nome, para perdoar pecados. Portanto, Jesus declara a seu povo, não é, os seus pecados estão perdoados. Ele pode dizer isso. E eu sei que ele escandalizou muitas pessoas, né? Quando lemos os evangelhos, nós lemos Jesus escandalizando um monte de gente quando ele declarou que pessoas estavam perdoadas. Foi um absurdo para muitos ali. Por exemplo, Lucas 5, verso 20. Né? O contexto aqui é o contexto onde uns amigos levaram, né, um paralítico numa cama até Jesus. Eles fizeram tanto esforço por conta da multidão que atrapalhava, que desceram pelas partes altas da casa com seu amigo numa maca. Esse é o contexto. E Jesus diz, e vendo ele a fé deles, lhes disse, homem, os teus pecados te são perdoados. Isso escandalizou quem ouviu essas palavras. Como é que pode um homem, porque é o que eles viam, perdoar o pecado de alguém? Mas ele disse isso porque ele recebeu autoridade para isso, para perdoar pecados. Em Lucas 7 também, é o contexto, né, onde uma mulher pecadora também escandaliza até os discípulos de Cristo. Porque ela chega aos pés de Cristo e ela chora aos pés dele e ela beija os pés dele. E os que estavam ali, eles ficam surpresos negativamente com isso, achando um desperdício. Mas para que tudo isso? É nesse contexto, Jesus diz, e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? É a mesma surpresa de quando Jesus mandou o mar, né, a tempestade se acalmar. A mesma surpresa. Eles perguntaram, mas quem é este que até o mar e as ondas ou o vento lhe obedecem? A mesma surpresa. Quem é este que até perdoa pecados? Ele é Deus. E ele sim tem autoridade para perdoar pecados. E o que ele declara, o que ele fala, não é, tem poder divino, tem autoridade divina. Não é eu dizendo, é ele, tá? É o Senhor Jesus. Através da sua palavra, Jesus declara que Deus desconsidera em sua mente as nossas dívidas de pecado e culpa e não se lembra mais delas. Então, por causa de Cristo, tá? Esta é a razão. Por meio da sua palavra, Jesus limpa a consciência atribulada e verdadeiramente liberta o pecador culpado e oprimido. Só Cristo pode fazer isso. Ele veio realizar essa obra perfeita por nós. Para realizar essa obra, Jesus veio tanto para morrer como para chamar. Ele não só morreu, não é, para substituir pecadores e trazendo perdão, mas para chamar estes pecadores, porque morreu ao arrependimento. Né? Então, aprendemos também em Lucas 5,32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Né? Não que houvessem justos verdadeiramente ali, né? Mas sempre há quem se ache justos. Lembre da parábola do fariseu e do publicano. Ele contou a parábola, nós vimos semana passada isso, né? Ele contou a parábola a uns que confiavam em si mesmos e que eram mais justos do que os outros. Então havia pessoas que se achavam justas. Ele não veio para isso, para estes, mas sim os pecadores, chamar os pecadores ao arrependimento. Tá? Parece que o Senhor veio. Arrependimento, então, sofrimento pelo pecado, sua confissão são os meios pelos quais Deus em Cristo concede essa bênção. Ouçam bem, nós não somos perdoados porque nos arrependemos ou cremos. Como é que isso soa para vocês? Porque nós falamos o tempo todo de arrependimento. E temos que nos arrepender. Mas ouvi ao mesmo tempo que nós não somos perdoados porque nos arrependemos ou cremos. O que essa frase quer dizer, irmãos?
o objetivo aqui da frase, da lição, é simplesmente esse. É ensinar que o perdão de nossos pecados não tem nada a ver com nada em nós mesmos. Se o perdão dos pecados dependesse tão somente de nossa ação ou atitude de se arrepender, então nós poderíamos dizer que nós ganhamos esse perdão. De alguma maneira nós trabalhamos, nós escavamos, nós alcançamos o perdão de Deus. Então, nesse sentido, estaria em nós a razão para o perdão. Por que Deus me perdoou? Porque eu me arrependi. Só que essa conta na Bíblia não fecha. Não é porque nós nos arrependemos ou cremos que Deus nos perdoa. Tá? Mas através desses meios. Então, perdão ou arrependimento e fé são meios, tá? No caso, são meios pelos quais Deus nos perdoa, nesse sentido. Porque Cristo suscita a fé e arrependimento pelo poder da sua palavra a seu povo. Então, eu não posso atribuir a mim a razão do perdão que eu recebi. É errado eu, como cristão, dizer assim: Deus me perdoou porque eu me arrependi. Parece lógico, mas não é bíblico. Porque se fosse assim, então, mais uma vez, a razão última para eu ser perdoado seria o fato de que eu me arrependi. Logo, a causa está em mim. Só que aprendemos na palavra do Senhor Deus que, na verdade, não é? O Senhor providencia arrependimento para o seu povo. Tá? Então, ele conduz, ele chama pecadores ao arrependimento. E esse chamado, ele é um chamado eficaz. Ele chama pecadores ao arrependimento e, de fato, ele confere arrependimento a tais pecadores. A graça do Senhor Deus, ela é completa. Não é só uma declaração para nós. De fato, ele opera arrependimento. Então, o pecador, pela ação divina, o pecador vem a Cristo. A causa está nele, então, não em nós. A causa está na graça, na misericórdia, não em nós. Não é então porque nós nos arrependemos que ele nos perdoa, mas é porque ele nos concede arrependimento que nos arrependemos. E então somos perdoados. A razão é ele. Vem da graça dele. Tá? Lembra do que nós cantamos no Salmo 130? Não é? Como lemos e cantamos? Se o Senhor considerar as iniquidades, quem subsistirá? Uma pergunta retórica. Ninguém, obviamente. Mas contigo está o perdão para que te temam, para que o Senhor seja temido. Porque o perdão vem dele, procede dele, é dom do Senhor. Tá? E então o pecador vem a Cristo. Para os cansados e sobrecarregados, ele diz: eu lhes darei descanso, como conhecemos Mateus 11, 28. Ele anuncia esse chamado aos perdoados, no caso, pela pregação do Evangelho. Faz parte do propósito da sua obra que em seu nome seriam pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Por sua graça irresistível, suas ovelhas, em sofrimento pelos seus pecados, ouvem a sua voz através da pregação da palavra, e então, sim, seus pecados são perdoados. Pela fé que lhes foi dada, eles foram salvos. E eles podem ir em paz. Tudo está vindo de Deus, nunca do homem. O texto principal que lemos sobre Jesus declarando, o que ele veio fazer, derramar o seu sangue, meus irmãos, sangue da nova aliança, está no contexto, como já aprendemos lá no início, da instituição da Santa Ceia. Ele usa a Páscoa, sacrifício, sangue da aliança, e institui a Santa Ceia no lugar da Páscoa, deixando claro que sua obra foi para confirmar essa nova aliança. Isso nos ensina que a Santa Ceia, então, observem bem, se o assunto é perdão, o que Cristo ensina sobre perdão, e ele declarou isso instituindo a Santa Ceia, então isso nos mostra que a Santa Ceia, ela é muito mais séria, e ela é muito mais profunda em sentido e graça do que muitas vezes paramos para pensar. Às vezes cometemos o erro de transformar a ceia do Senhor em um mero ritual. Nos acostumamos a fazer aquilo e não paramos para pensar no peso daquelas palavras, do que está acontecendo ali. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, irmãos, literalmente, a manifestação ou a ilustração, basicamente, do perdão de nossos pecados.
Cristo derramou seu sangue. Ele entregou o seu corpo por nós. É o que estamos vendo nos sinais de pão e vinho. O que ele disse quando instituiu a ceia? Ele pegou o pão, deu graça e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. E o cálice, este cálice não é do meu sangue, é a nova aliança. Então, tudo isso são sinais na Santa Ceia do perdão dos pecados, da remissão dos pecados no sangue de Cristo. A Santa Ceia está nos ensinando que, literalmente, meus irmãos, o nosso perdão, a nossa remissão repousa somente em Cristo e não em nada em nós. Então, notem bem como é contraditório quando alguém crê. A pessoa tem a convicção de que em última análise, a razão para a salvação dela mesma está nela. É porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou uma pessoa que me esforço, eu sou uma pessoa piedosa, é porque eu oro, porque eu busco a Deus. Ela busca razões nela. Um indivíduo que pensa assim e participa da ceia, ele está vivendo uma contradição ambulante. A ceia fala totalmente ao contrário do que ele pensa. Isso é uma profanação da mesa do Senhor. Como é que eu vou a um banquete da graça, onde Cristo nos mostra pelos sinais de pão e vinho o que ele fez por nós, remissão dos pecados, e eu, que devo estar ali por meio da fé, não é? Pela fé em Cristo, pela confiança nele, no que ele fez por mim, que é suficiente, e ainda confio de que, na verdade, de alguma maneira, ainda depende de mim, passa por mim isso. É uma contradição, é uma profanação da mesa do Senhor. Tá? Que absurdo. Então, finalmente podemos, então, diante disso, né? Eu cometi um erro aqui, eu deveria ter colocado o texto para vocês verem. Né? Porque eu coloquei, depois de observarmos esses textos bíblicos, alguns textos do nosso catecismo aqui. Eu vou ler, as perguntas e respostas são muito simples, então vocês vão entender facinho, tá? Eu esqueci de colocar no slide, então só vou ler aqui no texto. Mas só observem como é simples de vocês entenderem essa questão da situação do homem, não é? E do perdão que temos em Cristo. Então, notem bem isso aí. É o Catecismo de Heidelberg. Logo no comecinho, não é? Nós temos o assunto dos nossos pecados e miséria, ou depravação total, como queiram chamar. Dia do Senhor 4, por exemplo, não é? Vai dizer assim. Pergunta 9. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir, né? Porque anteriormente, as perguntas anteriores falam sobre o homem pecador, a lei, o que ela exige de nós e que nós não conseguimos cumpri-la perfeitamente. Mas que ele é justo, ele vai cobrar. E aí a pergunta vem, ora, né? Deus não age injustamente, então, exigindo do homem, na sua lei, aquilo que o homem não consegue cumprir? A resposta, não. Pois Deus criou o homem de tal forma que este era capaz de cumprir essa lei. Deus não nos criou pecadores. Deus não criou Adão com pecados. Adão tornou-se, ele mudou. Mas ele não foi criado pecador, né? Mas o homem, sob instigação do diabo, em desobediência deliberada, porque ele quis, obviamente, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons. Então, a capacidade que Adão tinha antes da queda era uma, o que Adão teve depois da queda é outra. E os seus filhos herdaram essa total incapacidade de Adão de cumprir a lei de Deus. Né? A pergunta 10. Deus permitiria que tal desobediência e apostasia ficassem sem castigo? E aí lembremos do Deus ser santo e justo? A resposta, certamente que não. Pois tanto o nosso pecado original, quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. Por que isso é importante pensar, meus irmãos? Porque na queda houve mudança. Em quem? Em que houve mudança na queda? Aconteceu a queda, lá no Éden. Em quem houve mudança por conta da queda? Pergunto, Deus mudou? Então quem mudou? Exatamente, nós mudamos. Deus continua sendo o mesmo. Imutável, santo, perfeito. Tá? Então isso aqui é importante compreender. Ou seja, do mesmo jeito que era antes, hoje, não é? Ele continua se irando contra o pecado.
Ele não amenizou por conta de passar o tempo, né? Nós é que somos assim. Depois de passar muito tempo, nosso coração vai ficando, né? Vamos abrandando o coração, vamos deixando pra lá. Aí aquele rigor não tinha mais, ele não muda em nada. Ele é perfeito. A última parte da resposta, por isso, ele os castigará com justo juízo, agora e eternamente. Como declarou, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Gálatas 3, verso 10, né? Então veja, por isso ele castigará com justo juízo, agora e eternamente. Então, Deus, ele continua sendo o mesmo Deus santo e justo, que continua manifestando juízo no mundo. Isso é até importante compreender porque, às vezes, né, se lê errado a Bíblia. Lê assim, ó. Eu estou lendo a Bíblia e dá a impressão, muitas vezes, de que eu estou lendo uma história antiga. Não, irmãos. A história antiga com relação a essas pessoas. Entende? As pessoas da Bíblia que são antigas, Deus não. É o mesmo Deus. Então, o mesmo Deus que puniu sociedades no passado, pune hoje. Tá? Deus castiga. Hoje. Agora. Não olhem para o mundo como se... É errado fazer isso. Você olha para o mundo hoje e não vê o juiz de Deus, mas quando lê a Bíblia você vê o juiz de Deus? Não. É a mesma coisa. A diferença é que nós temos a revelação escrita para nós hoje, suficiente para nos explicar que isso acontece, e nós não temos uma revelação atual agora. Entendeu? Mas a revelação escrita permanece para nós sabermos que ele continua fazendo isso. Então, quando vocês receberem notícias de rumores de guerras, de doenças, pestes, toda essa problemática na sociedade, isso não é acaso não, irmãos. Deus, ele é o juiz, o rei do universo, ele governa tudo. Os homens fazem o mal e ele pune. E não adianta querer tapar o sol com a peneira, não. Eu acho tão tolo, por exemplo, né? Vamos lá. Um monte de cristãos. Vamos relembrar a pandemia. Época da pandemia. Morreu muita gente, né? Aquele terror todo infundido pelos governos, pelos estados, que gostaram de fazer esse experimento social para verificar o nível de submissão das pessoas. Depois é que as pessoas vão se sentindo idiotas, né? Depois que passou toda aquela bagunça. Mas um monte de cristãos abraçando conspirações tolas, conspiracionistas. Ah, foi a China. Ah, foi um grupo aí, ó, né? Um grupo de uma sociedade secreta que fez um vírus e não sei o quê. Não. Não. Só há um soberano que governa toda a história e este é Deus. Então acredite, tudo que ver acontecer que nos causa terror neste mundo é Deus julgando pecadores. Ele faz isso agora e ele fará eternamente no inferno. Não devemos tirar isso da nossa mente, tá? Não podemos ler a Bíblia com essa mentalidade de que, não, isso é coisa antiga. Mudamos nós, Deus não. A pergunta 11 nos diz bem assim, que é um ponto que o cristão moderno não gosta de ouvir, né? Mas Deus não é também misericordioso? Porque depois de falar aqui no catecismo, né, o nosso catecismo ele é rigoroso em relação a isso. Passa na cara mesmo, o ser humano é isso, não pode, não consegue. E aí a pergunta, mas Deus não é também misericordioso? A resposta, Deus é verdadeiramente misericordioso, mas também é justo. Não se exclui isso, entende? Eu não posso pensar em Deus como amor e misericórdia, excluindo sua justiça e santidade. Ele é misericordioso, mas ele também é justo. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, com o eterno castigo do corpo e da alma. Este é Deus. Tá? E aí? O catecismo continua no domingo 5, né? Tem mais perguntas aqui que vão nos conduzir a quem nos salva. Porque, veja, pergunta 12. Se pelo justo julgamento de Deus permanecemos... se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar dessa punição para sermos novamente recebidos em graça? A resposta, Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça ou outro deve fazer isso por nós. Perceba o caminho que o catecismo já vai construindo para entender. Nós mesmos temos que satisfazer a justiça ou outro por nós. Dá essa possibilidade, né? Pergunta 13.
Aí vem a pergunta, porque foi colocado nós mesmos ou outro, né? Então, podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Resposta crua e seca, certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. É isso que o ser humano faz. Ele acha que consegue construir uma torre, né? Ele consegue se ligar a Deus, né? O conceito básico da religião, do mundo. Construir a torre para chegar até Deus. Ele só aumenta seu juízo, sua condenação. Porque tudo que ele fizer é iniquidade. O homem não pode resolver seu problema. Pergunta 14. Então, qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Porque pensamos que nós ou outro. Mas nós não conseguimos. Como foi dito aqui. Mas uma outra criatura qualquer pode fazer isso por nós? A resposta também é não. Primeiro porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Pense nisso. Quem cometeu o pecado, né, esse que digamos assim, protagonista na Bíblia, foi o homem. Tá? Segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. Então, sinto muito para quem pensa num Papa da vida, para quem pensa em Maria, ou na intenção de todos os demais santos, né? Não tem quem possa fazer isso por nós aqui neste mundo, entre os homens pecadores. Pergunta 15. Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? E a resposta, alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Percebe? Vai te levando logicamente à resposta. Porque quem é que pode se encaixar nessa descrição? O dia do Senhor 6, pergunta 16. São perguntas que elas são básicas, mas te ensinam princípios lógicos da Bíblia. Porque, veja, por que tem que ser homem verdadeiro e justo? Por que o mediador que pode nos salvar, o único, tem que ser homem verdadeiro e justo? A resposta, tem de ser homem verdadeiro porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem de ser homem justo porque alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelo pecado dos outros. Tá? Então, aqui eu entendo o porquê que o mediador tem que ser homem de verdade. Ele não pode ser alguma coisa parecida com um homem. Ele tem que ser um homem como nós. A nossa natureza de verdade. E agora a pergunta 17. Por que ele tem que ser, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro? E a resposta, ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. E aí vem a pergunta lógica que nos conduz àquele que nos perdoa. Mas que mediador é esse que ao mesmo tempo é Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? Somente um. O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se tornou da parte de Deus para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, verso 30. Então, notem bem, meus irmãos, como que a Escritura nos ensina essa verdade e as próprias confissões nos guiam a Cristo. Né? Não tem outro objetivo. Né? Se é confissão de fé, qualquer doutrina cristã, né, teologia cristã, não nos guiar a Cristo somente, esquece que é furada. Entende a situação? Veio uma teologia que alguém trouxe agora, novinha, né? Recente. Uma teologia que te leva a você mesmo. Tá cheio de coach pregando isso. Você tem que ter um encontro com você mesmo. Ô balela. Tudo o que não me leva a Cristo não é fiel, não é bíblico, não é verdadeiro. Tá? Então vamos para a nossa conclusão. Finalmente. O que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, vamos lá, vou ter aqui o texto. Que o perdão dos pecados está fundamentado totalmente na obra de Cristo, ou no próprio Senhor Jesus Cristo. E o verso 28 de Mateus 26, nós já lemos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Em segundo lugar, não somos perdoados porque nos arrependemos, mas porque Cristo morreu por nós e nos chamou ao arrependimento, bem como nos concedeu o arrependimento. Então, o que a Bíblia está dizendo aí? Atos 11 e 18. O contexto aí é os discípulos todos, os apóstolos, os demais ali,
surpresos pelas notícias do campo missionário, de que Deus estava fazendo com os gentios aquilo que havia feito com os judeus também. Eles surpresos por conta disso. Então é dito: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Se há arrependimento, é porque Deus concedeu isso. Olha como isso é importante, né? Até nos ensina que se você ama alguém e quer ver essa pessoa na igreja, um exemplo, né? Deus é que tem o controle disso. Mas a sua ação de responsabilidade é verdadeira. Então, se você ama alguém, amigo, parente, não importa quem seja, conhecido seu, aprenda a entender isso aí. Você deve orar mais a Deus por essa pessoa do que ficar importunando ela. Pregue o evangelho, testemunhe com a sua vida, mas não ache que porque você fala demais você vai convencer alguém, não. Ficar com ladainha no ouvido da pessoa. Direto. A pessoa não vai ser convertida porque você está falando demais. Nem orações servem para isso. Você ficar falando. Não vai adiantar nada, irmãos. Nós temos que orar mais a Deus, porque é Ele que concede arrependimento. Então, nossa oração por aqueles que estão lá fora deve ser: Senhor, tanto quando eu converso, tanto quando eu convido para um culto, por exemplo, Senhor, concede arrependimento. Concede arrependimento ao pecador, trabalha no coração do pecador. É isso que devemos fazer. O outro texto ainda diz também, o texto nós já lemos, né? E cantamos: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Ou seja, meus irmãos, o perdão está com o Senhor e Ele enviou o perdão para nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O que aprendemos com Cristo é que o perdão está, de fato, com Ele. Está nele. Ele nos perdoa. Não é? E aprendemos também que o Senhor Deus, apesar de ser santo, todo-poderoso e justo, Ele resolveu perdoar. Toda a causa está nele. Ele quis. Aprove a Deus ter misericórdia de nós. Há muitos anos, muitas décadas, na verdade, né? Não faz tanto tempo assim, poucos séculos, na verdade. Um pregador nos Estados Unidos, não é? Um homem muito usado por Deus na época, ele pregou uma série de sermões, e um sermão em particular causou um rebuliço na cidade na época. A cidade era Princeton, Estados Unidos. O sermão dele é bem conhecido, que ele pregou. E ele não pregou esse sermão como alguns pregadores modernos fazem, se exaltando, gritando, berrando, tentando ganhar o povo no grito. Foi uma coisa simples. Ele era um cristão reformado congregacional e ele pregou um sermão com o título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Este foi o homem chamado Jonathan Edwards. Pelo que lemos dele, foi um homem muito capaz, Deus deu muitos dons àquele homem, muito inteligente, e ele pregou um sermão de maneira simples, mas expondo os textos da palavra de Deus. O texto da lei, na verdade. E o que aconteceu naquele contexto foi uma coisa assim que só Deus pode operar. Pessoas se arrependendo de verdade. É claro que as descrições, se vocês forem ler sobre esse episódio, elas são um pouco fantásticas, porque você lê sobre pessoas que estavam tão apavoradas, com medo do chão engoli-las. Gente se agarrando às pilastras da igreja com medo de serem levados para o inferno, porque o que aquele homem pregou foi simplesmente a verdade. Quem nós somos? Ele deu esse tipo de exemplo. Nós somos como um inseto. Imagine você segurar um inseto. Você tem uma vela acesa e você segura o inseto logo acima da chama. Do que aquele inseto depende? De você. Se você quiser demonstrar misericórdia, você tirará o inseto da chama. Mas se você não quiser fazer isso, ele queimará. O inseto não pode salvar a si. Somente você tem o poder de usar de misericórdia. Bem, ele ensinou isso a respeito da nossa situação diante de Deus. Meus irmãos, nós somos perdoados, porque assim aprove a Deus. Cristo
é a manifestação desse perdão. Ele é a prova cabal de que aprove a Deus nos salvar. Então seja grato pelo perdão de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, se você confia em Cristo, tudo isso vem de Deus para você. É o dom dele para sua vida. Sinta-se aliviado por isso. Você sabe, você crê que Cristo te perdoou, sinta alívio por isso. Obrigado, Senhor, porque quem sou eu, se não como esse inseto? Eu fui perdoado porque o Senhor quis me perdoar, não por nada em mim. Então deve ser essa a nossa consciência, de que Deus é bom. Amém? Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.